Leandro, querido, você me ouve, me assiste? Olá, Valesca, tudo bem? Tudo Tá bem? me ouvindo? Tô ouvindo você, tô te Ah, vendo. graças a Deus. Ah, Pronto. coisa boa, obrigada aí pela ajuda. Eu que Invadindo agradeço. aqui o seu canal, seu perfil. Deixa eu me apresentar para os teus seguidores, então. Eu sou a Valesca, eu sou jornalista, eu sou mestre em comunicação, doutoranda em comunicação pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Massa, massa, massa. Pedagogia também, trabalhar com a docência para dar aula, então estou treinando aqui esse processo dentro da comunicação, do concurso, sou uma concurseira de jornalismo também, e criei o Prof. Valesca de Jornalismo para estudar, para conversar com os estudantes e também para compreender um pouquinho dessa jornada. E você, Leandro, é o meu primeiro entrevistado dentro de um processo chamado História de Aprovação, que é para a gente ouvir essas histórias e entender, né, o que os jornalistas fizeram. Tem alguns podcasts que têm essa proposta e são bem legais, eles ajudam muito, eu super recomendo. Mas voltado para a área do jornalismo, eu acho que também nos dá um pouco mais de aconchego, né? Parece que a gente Uhum. está sozinho, mas quando chega lá no domingo de manhã, tem 140 jornalistas, né, Todo mundo se concorrendo com a conhecendo ali. gente, né? Todo mundo se conhecendo. E, e a ideia aqui é se aproximar mesmo. Então, eu gostaria, Leandro, que tu te apresentasse para os teus seguidores também, mostrasse Pronto. quem tu é, contasse um pouquinho da tua história. Aí do Nordeste do Brasil, eu tô aqui no Sul, e tô aí no Não, dois Nordeste. extremos, né? Que bacana, isso que é bacana. Frio, aqui tá 14 graus, hoje de manhã tava 4 graus. É, eu tô vendo aqui que tu tá toda com casaco e tal, e aqui eu tô com uma camisa fininha, assim, que aqui tá, apesar de estar chovendo, tá um calorzinho agora, então, pra ver Ah, como são os dois extremos. o Rio Grande do Sul é muito assim, né? Quando tu voltar aqui para visitar Gramado, vem para minha cidade, Porto Alegre, que é pra gente se conhecer. Conta um pouquinho de ti, então. Fechou, pronto. Então, meu nome é Leandro, né? Sou um jornalista formado pela UFMA, né? Universidade Federal do Maranhão, desde 2011. Sou daqui de São Luís do Maranhão, do Nordeste, essa terra aqui do Bumba Meu Boi, do Arroz de Cuchá, dos Lençóis Maranhenses. Então, aqui, se quem quiser visitar essa parte aqui do Nordeste, vai ser muito bem-vindo, muito bem acolhido. Eu tenho pós-graduação em assessoria de comunicação e também na área de marketing. E também hoje, né, trabalho ali na Assembleia Legislativa do Maranhão, mas também já passei, sou concurseiro, apesar de estar, nesse momento, tenho cargo lá na Assembleia, mas ainda continuo estudando para concursos, é isso que me faz também, acho que, entender as angústias das pessoas que entram muito em contato pelo direct comigo. Eu sempre tento, ao máximo, dar as orientações, as ajudas, os auxílios necessários, porque eu sei o quanto é difícil essa trajetória. Eu sinto na pele isso, literalmente, essas dificuldades. E eu tento, ao máximo, ajudar. Assim, de antemão, eu digo que não é um caminho, não é um caminho muito fácil. Mas é possível fazer, é possível ser com uma organização, com planejamento, com uma dedicação. É possível sim você conseguir o que as pessoas tanto almejam, né? Quando procuram fazer concursos. É a questão da estabilidade. Isso aí é um fato, essa tranquilidade que, que é tão importante hoje para as nossas vidas. Então, eu tento ao máximo ajudar as pessoas que entram aqui em contato comigo, pedido auxílio. De vez em quando eu posso demorar um pouquinho para responder, porque algumas vezes tem muitas mensagens, mas eu sempre tô respondendo, independente do horário, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que eu parar, eu respondo com todo prazer, faço indicação de material, de tudo que for para poder auxiliar. E o bacana de tudo é porque de vez em quando eu recebo retornos positivos, das pessoas
conseguiram passar, estão nesse caminho, já estão com um norte melhor, uma orientação melhor. Então, esse retorno, esse feedback, para mim, é uma das coisas que me deixam assim, mais feliz com o trabalho que eu realizo aqui no canal. Dá trabalho, mas é o trabalho que eu fico feliz por fazer, mas dá trabalho, dá muito Dá trabalho, mas muito, eu fico tem que feliz. ter tempo, né? Tem que investir, dá É, trabalho. E antes de ser concursado, você trabalhou em mercado? Trabalhou em rádio, sim, TV ou assessoria? Qual foi seu nicho? sim. Eu trabalhei, me formei ali em 2011 e logo em seguida eu já entrei pro mercado. Eu trabalhei muitos anos num jornal impresso, um antigo jornal aqui, o Jornal Estado do Maranhão. Ele, infelizmente, não suportou essa crise, né, dos jornais impressos e acabou fechando. Mas eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ali lá no Jornal Estado, porque eu sempre falo que ali foi a minha base, foi a minha primeira experiência profissional mesmo, porque logo quando eu saí da faculdade, eu comecei estagiando lá no Jornal Estado do Maranhão e aí eu saí para me formar e logo em seguida foi o meu primeiro emprego. Eu retornei já Uhum. como contratado, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado ali pelas todas as experiências que eu obtive ali lá na redação, por todas as pessoas que eu conheci, por todas as práticas. Assim, foi lá a minha casa, foi onde eu aprendi a ser jornalista, foi ali na redação do Jornal Estado do Maranhão. Logo depois eu acabei migrando para outras áreas, outros empregos. A gente sempre vai pegando experiências em outros locais, seja nas assessorias que nós passamos, mas lá na redação do Jornal do Estado do Maranhão é a minha base, assim. Quando eu falo, tenho muito orgulho, assim, de ter passado por aquela redação. E depois passei por outros locais, e aí comecei a estudar para concurso público, e Essa fase. fui fazendo. Queria saber em que momento que deu o start, assim, eu quero ser servidor. Que momento que foi? Olha, foi assim. É, eu saí lá do Jornal Estado por volta. Eu entrei em 2011, eu saí em 2017. Foi naquele momento já de crise. Uhum. O jornal, infelizmente, não estava conseguindo mais se sustentar, tipo, teve crises, a própria queda de receita, mudanças na própria estrutura da comunicação. Então, infelizmente, eu observei muitos amigos, muitas pessoas próximas sendo demitidas. Então, isso aí é muito complicado você. Acho que é só quem passa ali pela iniciativa privada, acho que sabe, sente isso na pele. Você ir para uma empresa que está em crise, mas você não saber se você vai ser o próximo a ser demitido. Então eu vivi muito isso. E infelizmente eu vi muitos amigos, muitas pessoas próximas sendo demitidas. Não porque elas eram profissionais ruins, muito pelo contrário, todos eram muito bons. O problema é que o próprio modelo de negócio, naquela época, não estava se sustentando. Então, era aquela questão. As redações estavam passando por um processo de enxugamento, muitos cortes de gastos, corte de pessoal, porque as pessoas o próprio consumo, né, da notícia foi mudando, o próprio consumo da informação foi mudando, as novas tecnologias foram cada vez mais entrando, então houve uma mudança, uma migração meio que natural. Então teve essa adaptação. E procurei formas também de tentar me reencontrar, me manter no mercado de trabalho. Então, comecei a estudar para concurso, né? Mas também teve uma grande, vamos dizer assim, influência, né? De uma pessoa que está me ouvindo, ela está ali, mas está me ouvindo, que na época era minha namorada, hoje é minha esposa, a Lorena, um beijo para ela, que também faz parte desse concurso, desse mundo de concurso. E ela já era servidora Uhum. efetiva, né? E falou sobre a importância de estudar para concurso, sobre as vantagens, né? Até mesmo porque ela via que da época lá do jornal, era. De vez em quando eu trabalhava de domingo a domingo, porque eu trabalhava de segunda a sexta, mas algumas vezes fazia os plantões, né? Sábado e domingo. Então,
por várias vezes eu trabalhei de domingo a domingo. E muitas vezes trabalhava feliz. Então, assim, ela via, acompanhou de perto essa minha jornada, minha época, né? E E foi, nesse foi, processo, foi, qual foi o maior desafio que você teve na sua preparação, nesse processo aí? Que foi difícil pra caramba, né? foi. E qual foi um que tu lembra, assim, além do medo de ser demitido? Demitido. Foi a questão de tentar me organizar. Porque naquela época, diferente de hoje, tinha muitas informações, já tínhamos uma bagagem muito grande de informação disponível. Só que eu acredito que era necessário organizar. Era Uhum, necessário organizar, necessário ter um norte de uhum, como, do que fazer, do que seguir ali no meio de tantas informações. Porque era uma coisa, bacana, vamos fazer concurso, mas qual concurso? O que é trabalhar comunicação na área pública? O que é jornalismo na área pública? Eu não tinha essa uhum, noção, assim, na prática. Então era necessário entender que mundo era esse que eu estava planejando entrar, porque era muito difícil, porque a minha vida toda foi na iniciativa privada, então foi uma mudança grande para a área pública. Então tive que estudar, ver o que era, conhecer os órgãos, e eu pensava em fazer concurso, como é que era a rotina, como é que eram as atividades de comunicação lá. Então, naquele momento, esse foi o desafio. Me encontrar me reinventar nessa, nesse novo mundo, né, que a gente estava querendo, né, entrar, querendo descobrir, desvendar nessa situação. E tu passou de primeira? Foi no primeiro concurso que tu foi nomeado? Como é que foi o percurso? Ai, Tá, nem, assim, nem sei. o primeiro não foi foi um seletivo, foi do IBGE. Foi ali, eu até anotei aqui, fiz uma colinha aqui, porque senão vou perder. Então, o primeiro foi o IBGE, foi em 2017. Foi um processo seletivo, durou, eu passei em torno de um ano lá. Então, assim, foi minha primeira experiência da área, assim, de concurso e tal. Não foi um concurso, foi um seletivo, foi por temporário, mas eu já tive mais ou menos a ideia de como que era. Então, assim, por sorte, tal, foi o primeiro que eu fiz e o primeiro que eu passei. Passei até em segundo colocado, mas consegui entrar. Então, a partir de lá, eu comecei a trabalhar, pedi minha demissão lá do Jornal Estado, né? E fui pro IBGE, isso em 2017. E a partir de lá, eu comecei a estudar mais. Aí que eu comecei a ter mais ou menos uma certa organização para os estudos. E a partir daí, eu fui fazendo. Dá para falar mais ou menos? Eu fiz uma colinha aqui dos concursos que eu fiz Vai ser até ótimo. chegar agora, né, na Assembleia. Dá para falar rapidinho? Coisa Dá pra rápida. claro. Bom, é só para ilustrar para as pessoas que estão nos acompanhando, que assim, é uma trajetória que muitas vezes pode ser longa. Uhum. Algumas vezes, outras vezes pode ser curta, mas na maioria das vezes é um caminho longo, mas vale a pena. Porque, por exemplo, eu comecei em 2017. Que eu passei no IBGE. Depois eu fiz o concurso da Universidade Federal do Ceará, em 2017. Não passei. Uhum. Fiz o concurso do Detran, aqui, em 2017. Também não passei. Fiz o concurso da MC, Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. Todos esses concursos foram para a área de comunicação, com exceção do Detran, que foi para a área administrativa. Fiz o concurso da MC, não passei. Fiz o concurso, em 2018, fiz o concurso do CREFITO, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional daqui. Uhum. Eu fui classificado. Não, aí já começou uma mudança. Depois de alguns anos de concurso, eu cheguei a ser classificado nesse do CREFITO, mas era uma vaga e eu fiquei no cadastro de reserva. Depois eu fiz o da IMAP, Empresa Maranhense de Administração Portuária, daqui também, 2018. Não passei. Fiz o concurso do IFAM, do Uhum. Instituto do Patrimônio Histórico. Também não passei, isso em 2018. Fiz o concurso do MPU em 2018, também não passei.
Fiz o concurso da AGU, Advocacia Geral da União. Também não passei. Então, assim, para vocês verem que é um caminho longo. Eu sempre falo que muitas vezes não é para desanimar, mas é para ter resiliência. Uhum. A nossa trajetória, na maioria das vezes, vai ser de reprovação. Mas é preciso ter força, continuar, porque eu sempre falo que o concurso é como se fosse uma fila. Você só não vai conseguir se você sair dessa fila. Porque, assim, algumas pessoas naturalmente já estão se preparando há mais tempo, já tem uma técnica de estudo, já tem uma rotina, já tem um planejamento bem mais apurado, bem mais organizado. Então, assim, naturalmente, essas pessoas, elas conseguem passar e entrar logo no cargo que elas querem. E, obviamente, abre vaga para elas deixam, vamos dizer assim, de fazer alguns concursos e vão abrindo as vagas. Então, foi assim, naturalmente, que aconteceu comigo. Eu vinha de um longo histórico de reprovações, assim como várias pessoas que estão nesse caminho sempre vêm com um longo histórico de reprovação até conseguir a aprovação, que foi o que aconteceu em 2018 e 2019, que aí eu passei para a Câmara Municipal daqui de São Luís. Primeiro eu passei porque o cargo era para nível médio e para nível superior, mas os dois cargos eram de comunicação. Então, primeiro eu fiz as duas provas. Passei para o cargo de nível médio, fiquei 1 ano nesse cargo, e depois eu fui chamado para o cargo de nível superior, para o cargo de jornalista mesmo, na Câmara. E foi lá na Câmara que eu fiquei durante foi 1 ano no cargo de nível médio e quase 3 anos no cargo de nível superior. Então, isso fiquei lá entre 2020 e 2018 até 2020, 2021. Eu fiquei lá na Câmara. E depois eu passei fiz o concurso da Assembleia, ali em 2023, e passei. Mas antes de eu fazer o concurso da Assembleia, quando eu já era efetivo ali da Câmara, eu continuei fazendo concursos, e continuei tendo reprovações. Por exemplo, fiz o concurso da UFMA em 2018, reprovei. Fiz o concurso da Federal de Mato Grosso, também reprovei. Fiz um primeiro concurso da Assembleia, porque eu não sei se algumas pessoas sabem, houve um primeiro concurso da Assembleia, só que esse concurso acabou sendo anulado. Ou foi descoberto. E assim, é outra coisa que a gente passa por isso, né? Você pode fazer um concurso e ele, infelizmente, ele acaba sendo anulado por fraudes e tal. Eu tô vendo, recentemente teve o concurso da Câmara Municipal de Goiânia, se eu não estou enganado. Tá suspenso por causa de fraudes provavelmente fraude. Outros concursos também, eles acabam sendo suspensos por essa questão. Então, assim, mais um motivo para você ter resiliência. Porque eu lembro que nesse concurso do primeiro concurso da Assembleia, eu cheguei a passar em primeiro, mas nas cotas. Mas ele, infelizmente, ele foi anulado. Então, temos que ter resiliência, temos que estudar e seguir, porque faz parte vontade da de nossa chorar, vida. bater só um pouquinho. Na minha vez, vocês vão... Exatamente. Quando é na minha vez... Que horror de história, porque a gente olha, né, jornalista da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa, para quem faz comunicação, sabe que é um dos órgãos principais, né, da comunicação pública. Né? Obviamente que a gente quer chegar nesse lugar, mas o percurso a gente não conta, né? A quantidade de concursos que faz. Esse percurso, nossa, foi muito bom de ouvir sobre esse concurso. E eu queria saber, assim, o que mudou do primeiro até chegar lá na Câmara, porque aí tu assumiu na Câmara, né? Tu, só vou cumprir se eu for, sei lá, do governo do estado. Não, tu passou na Câmara, não, eu vou pra Câmara. E continuou estudando. Aí o que tu percebeu, assim, que tava dando errado e começou a dar certo? Foi bagagem, foi start, foi banca que se repetiu, tu tinha mais experiência? O que tu percebeu? Essa trajetória, o bom de ter essa trajetória é sofrida, esse caminho sofrido, é porque ao longo desse percurso a gente ganha experiência, a gente fica com o couro grosso, vamos dizer assim. A gente ganha essa experiência muito grande. Então, assim, e outra coisa, quando você passa, por exemplo, quando eu passei na Câmara e comecei ainda a estudar, continuei estudando para os concursos, você estuda com mais tranquilidade.
Essa é a verdade. Porque, assim, você não tem mais uma pressão muito grande, porque você, bom, conseguiu aquilo que eu tanto lutava. Era o meu cargo, minha estabilidade, consegui ali. Só que as pessoas querem continuar estudando, querem continuar crescendo na sua profissão. E isso é perfeitamente legítimo. Então, no meu caso, poder estudar, mas com uma tranquilidade, porque eu já era servidor efetivo lá da Câmara Municipal, isso foi um ponto muito positivo para mim. Então, a partir daí, eu pude me organizar melhor. Eu tinha também mais tempo, porque na época que eu trabalhava lá na Câmara, ainda nós estávamos vivendo um resquício da questão da pandemia. Então, nós estávamos trabalhando em home office, na maioria das vezes. Tinha a questão do home office. E também a própria estrutura ali da Câmara não comportava muitas pessoas ali. Então, a gente fazia uma espécie de revezamento. Então, eu passava algum tempo em casa e outro tempo lá na Câmara. Então, esse tempo que eu estava em casa, eu estava planejando, me organizando, estudando. E Uhum. isso me ajudou, de fato, a continuar estudando e planejando melhor os estudos, conhecendo as bancas, porque eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, você conhecer as bancas, porque assim, cada banca ela tem um perfil diferente, ela tem uma forma de cobrar as questões. Por exemplo, o Lembra quando CESP, tinha Sebras, a banca da Assembleia Legislativa, tu lembra? Qual foi? FGV, a Fundação Getúlio Vargas. É uma das bancas um pouco é uma das mais tradicionais e uma das mais difíceis. Na verdade, assim, todas as bancas, FGV, FCC, o CESP Sebrasp, Instituto Quadrix, Uhum. eles têm as suas particularidades. Então, Uhum. assim, é necessário a gente conhecer a banca, é necessário a gente entender como é que elas cobram as questões, porque assim, é importante nós conhecermos a teoria, é importante nós termos um conhecimento teórico, esse conhecimento teórico nós vamos ter através dos nossos estudos, dos nossos livros, das nossas pesquisas, mas é importante saber como é que as bancas elas cobram Uhum. essas questões e como é a própria, vamos dizer assim, modalidade de Uhum. questões. Por exemplo, CESP, Sebrasp tem aquela modalidade certo ou errado. Se você errar Uhum. uma questão, você anula uma certa. Então, assim, é necessário ter uma estratégia ali Uhum. também, porque você nas outras bancas que não tem Uhum. essa metodologia de cobrança, você pode chutar. Uhum. Você pode chutar à vontade. Já no CESP e também no Instituto Quadrix, que eles também têm essa metodologia, é uma metodologia anti-chute. Porque Uhum. se você chutar, você corre. E se você chutar e se você errar, você corre o risco de anular uma questão que você acertou. Então, Uhum. sua pontuação vai lá para baixo. Então, muitas das vezes, numa banca como essa, se você está na dúvida de uma Uhum. questão, é melhor você deixar ela em branco. Porque se você responder e se você errar, você não ganha essa questão e ainda perde um ponto de uma questão que você acertou. Então, a Uhum. partir daí, é necessário ter até uma estratégia. Aí, Uhum. mas tudo isso você só vai conhecer depois de fazer as provas, conhecer das bancas e ler o próprio edital. Porque uma coisa que antes eu não fazia e que eu acho que é muito importante ler o edital. Eu acho Uhum. que é uma das primeiras formas de. Uhum. A primeira seleção que você vai ter Uhum. ali. É você ler o edital. É extenso, tem muitos detalhes, mas é importante ler o edital. Hoje, e com o tempo, você já vai sabendo mais ou menos onde estão as informações que você quer. Então, assim, você já não vai precisar ler aquela Uhum. quase 100 páginas do edital. Você vai pegar as informações que você quer, qual é o cargo, o Uhum. pré-requisito, o vencimento, jornada de trabalho, as funções, o Leitura mais conteúdo para técnica, estudar, né? tudinho. O olho já está acostumado, uma leitura técnica. Exatamente, exatamente. Você já está ali, você já Uhum. vai. Exatamente. Mas para chegar nesse nível, você precisa antes ter toda uma trajetória, você precisa
ler todos os editais antes para depois ter essa expertise. Então, assim, uma dica que eu dou é essa: leia o edital e depois você já vai conhecendo, porque não, é como as pessoas sempre falam, né? O edital é a regra do concurso. Então, assim, vamos seguir o que está ali no edital, porque ali no edital também tem as informações sobre recurso, os prazos, como você vai poder entrar, os prazos para você entrar com recurso, como você vai poder entrar com recurso. Então, assim, já vi muitas pessoas perdendo questões, perdendo prazos, porque simplesmente não leu o edital, porque as informações estão ali no edital. Então, é importante conhecer o edital, conhecer as bancas, fazer questões das bancas, né, para você ir conhecendo a forma que cada uma trabalha. E assim, tem muitos sites que disponibilizam hoje as provas anteriores. Um dos principais sites que você pedia, que é o PCI, pciconcurso.com.br. Então, assim, eles têm um acervo muito grande de provas de anos anteriores, de cargos, assim, é um acervo muito grande. E está o tempo todo sendo atualizado. Então, uma das principais sugestões que eu dou é essa: acesse o PC Concurso, veja quais são as provas anteriores dos cargos de comunicação, das bancas que vocês vão fazer as provas, para vocês irem fazendo as provas e ir entendendo como é que a banca cobra esses assuntos. Massa. Já trouxe várias respostas aí de perguntas que eu ia fazer. Porque eu vou falando, aí uma coisa vai ligando a outra, vai embora. Eu tenho uma pergunta especial, assim, porque eu sou uma mulher negra, me reconheço como mulher negra, eu pesquiso a negritude no meu doutorado, né? Eu trabalho com as mulheres eu no queria que rastro, na depois comunicação. eu queria até conversar mais com você sobre a questão dessa Perfeito. representatividade. Vamos conversar. Agora eu vou te puxar para a área acadêmica. Bora. Acadêmica tem mais experiência, a área dos concursos ainda estou no processo, mas eu queria saber se tu te reconhece como negro e se tu encontrou dificuldade na tua trajetória, sei lá, como histórico de vida, né, dentro desse processo. E qual que é o teu ponto de vista em relação a isso? Tu acha que tu já chegou num avançado no teu caminho, tu teve condições de fazer isso? Porque olhar para ti hoje é uma representação para todos nós. Assim, é uma alegria ver te olhar e dizer assim, a gente consegue chegar lá, é possível chegar lá. Então, como é que você enxerga isso? Valesca, essa questão da representatividade é muito interessante, porque assim, isso foi também uma das coisas que minha esposa me chamou a atenção, né? Porque ela também trabalha sobre essa questão do movimento negro, ela já foi integrante de movimento negro ali tanto aqui no Maranhão quanto lá em Salvador. Ela já atuou nessa questão. Então, assim, eu peguei um pouco dessa questão, dessa identidade, porque de fato antes a gente não tinha você era uma pessoa negra, mas você não se via como negro. Como é que é isso? Tanto é que ela até uma vez ela chegou a me questionar lá no início, né? Ela falou assim: se eu já tinha sofrido racismo. E eu falei que não, nunca tinha sofrido racismo. Só que é impossível, eu não identificava. Eu não identificava as formas de racismo que eu vinha sofrendo. Então, assim, todos os dias a gente sofre. Isso aí é inevitável. Agora nós temos que saber identificar, saber como nos portar diante dessa situação, mas infelizmente é inevitável. São coisas sutis. Depois a pessoa acaba chamando a gente de militante, de não sei o que, mas só quem é negro sabe, consegue ver essa situação. E assim, é bacana, assim, estar hoje nesse espaço, porque outras vezes eu até recebia também lá no meu Instagram comentários assim: nossa, que bacana que você é uma pessoa negra e está aí nesse espaço, porque de fato há poucas pessoas nesse espaço. E isso me incomoda bastante, porque você não se vê em outras pessoas, você não se vê em ninguém. Então é muito difícil você trilhar um caminho sem, vamos dizer assim, ter um exemplo. Então, assim, muitas pessoas
entra em contato comigo e vê, poxa, bacana, tal, você conseguiu. E isso me deixa feliz. Ser essa pelo menos um pouco de esperança, né? Que, olha, é possível, né? É difícil, é muito difícil. É, Isso mas sim. não é impossível a gente chegar nesse espaço. A gente tem que ocupar esse espaço. Eu lembro até uma vez ou outra aparece esse corte de uma entrevista do ex-ministro ex-ministro não, ex-presidente do STF. Foi ex-ministro do STF, o Joaquim Barbosa, que ele deu pro Pedro Bial, que o Pedro Bial até perguntou para ele se ele já tinha sofrido racismo lá no STF. E Uhum. ele falou: é impossível não sofrer racismo. Então, assim, se o próprio Joaquim Barbosa, que foi ministro do STF, ex-presidente do STF, sofreu racismo ali entre os pares, Uhum. em uma das mais altas cortes Uhum. do judiciário do nosso país, que a gente dirá outras pessoas, né? Então, isso é inevitável. Mas a gente luta, tenta para mudar essa realidade. E uma dessas formas é justamente ocupando esses espaços que antes não Uhum. nos foi renegado. Esse espaço não era para gente. Nós não deveríamos estar aqui, nós não deveríamos estar aqui conversando sobre concurso, não deveríamos estar aqui fazendo essa live. Não é, esse aqui não é o espaço que as outras pessoas Uhum. nos colocaram, não é? Não era para a gente estar aqui. E nós estamos lutando e cada vez mais nos reafirmando que não, esse aqui é o nosso espaço e podemos ocupar qualquer espaço, não só é, pessoas negras, mas qualquer outra minoria, seja Sim. LGBT, seja pessoal, Uhum. os povos originários, qualquer minoria pode ocupar os espaços que desejar. Isso é muito bacana. Não, e os meios de comunicação de massa é um lugar de elite, né? É tanto Aham. que a gente teve a Glória Maria na TV, a Maju recentemente no Jornal Nacional, que tá no Fantástico, e aí a gente conta nos dedos quem são essas mulheres. É que essas Sim, mulheres. No Jornal Nacional teve o Heraldo Pereira também, que agora tá no Distrito Federal. No sim, rádio, eu pesquiso mulheres negras no rádio, mas assim, são pouquíssimas. Homens negros no rádio são pouquíssimos. Então a gente vê a comunicação como um lugar de elite, como um é lugar que a gente verdade. tá trabalhando, tirando as barreiras, né? Mas aí tu vai pensar assim, bah, mas aí o Brasil, olha eu me metendo na tua entrevista, mas aí o Não, Brasil, a maior quantidade de pessoas são pretas e pardas, né? É, como que a gente não se enxerga? Mas aí tem uma questão de invisibilidade. Porque eu acredito muito, eu defendo muito a presença negra nesses espaços midiáticos, sabe? Porque eu acho que lá na Assembleia Legislativa do Maranhão tem pessoas negras lá, só que eu não sei dessa informação. Então, se eu não tem. sei, ocorre uma barreira, né, que é a invisibilidade, que é um apagamento histórico, que isso não está sendo falado, não está sendo dito, que estão dentro desses processos sociais da história, da comunicação, né, da visibilidade, enfim. Então, eu acredito que tenha, mas como tem esses processos de visibilidade, poucas pessoas têm esse lugar de ascensão, né? Por isso, Uhum. quando a gente vê, quando eu vejo, pelo menos, eu quero conversar. Eu quero anotar aqui no meu caderno para fazer um artigo sobre isso e colocar num lugar de maior destaque possível para que outras pessoas se enxerguem nesses lugares. Por isso que É, eu é, te convidei para conversar comigo. pronto, é isso que falta, é justamente essa questão da representatividade. São esses espaços que durante tem anos e anos a gente não deveria estar É, aqui. A gente está aqui de teimoso, ocupando, dizendo, não, esse espaço aqui também é nosso e nós temos toda a capacidade para ocupar todo o conhecimento para ocupar qualquer espaço. Então, é uma eterna disputa que tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Vai ser difícil? Vai, porque vamos continuar ainda lutando, vamos continuar tem uma nova geração, nesse cara, caminho, mas que é somos novas. importante, Uhum. é importante seguir nessa luta. Perfeito. Para a gente finalizar, que são 20 minutos finais, Já, perguntas rápidas. já tá Qual 20 minutos?
A gente, pra terminar às 8, né? Senão a live cai, eu acho que Ah, numa sim, hora. No sim, meu é porque tempo, hora. eu vou falando aí. Ó, qual foi a matéria mais difícil que você considerava quando estudava ou agora, enquanto você ainda está estudando? Qual que é mais difícil para você? É raciocínio lógico e matemático. Eu notei, eu notei. Eu falo isso, dá lá. Eu não gosto. Assim, até muito complicado falar assim, eu não gosto, eu não sei, porque a gente sabe, palavras têm poder, e isso aí acaba atraindo. Mas raciocínio lógico e matemático, para mim, é um complicado. Meu calcanhar de Aquiles. Números, para mim, não dá. Eu sou de humanas, sou de comunicação. Fiz ciências sociais um tempo, então, assim, minha área é humanas, então, assim, matemática, raciocínio lógico, para mim, é muito complicado. Eu tenho que estudar, E, mas tenho que estudar. sim. Tem que estudar aquele negócio de tabela verdade, conectivo, aquelas coisas todas. Temos que estudar. Então, não tem outro caminho. Mas que eu tenho muita dificuldade. Assim, eu já encontrei bons professores Uhum, em algumas plataformas assim, que conseguem, pelo uhum, menos, fazer com que esse conteúdo seja uhum, um pouco mais palatável. Mas, uhum. ainda assim, é complicado. Eu tenho que estar o tempo todo estudando e tal, porque raciocínio lógico e matemático, para mim, é complicado. Já minha esposa, não, ela gosta, apesar dela ser dada também de humanos e tal, ela gosta de raciocínio lógico. Não sei como, mas ela se dá bem com isso. Na área de comunicação tem uma matéria difícil, assim, que tu considere? Ah, eu acredito que assim, É, o bom da comunicação, dos assuntos, que eles meio que se repetem. Então a gente Uhum, consegue ter um certo domínio sobre todos os assuntos mais cobrados. E eu observo muito isso porque quando toda vez que eu tenho uma prova no domingo, eu sempre abro uma caixinha lá perguntando para as uhum, pessoas, os candidatos, como é que foi a prova. E muitos me respondem que a parte de conhecimento específico estava relativamente fácil. Então, assim, uhum, eu estou observando que a parte de comunicação, o pessoal está tendo um domínio bastante da uhum, parte de comunicação, até mesmo porque são assuntos que se repetem com muita frequência. Então, essa parte de comunicação ainda tá uhum, tranquilo. Mas, em compensação, eles falam que as outras disciplinas, de vez em quando pega. De vez em quando português tá muito difícil. De vez em quando raciocínio lógico tá muito difícil. A parte de informática também de vez em quando vem difícil. Mas essa parte de comunicação, alguns eu até anotei, trouxe aqui uns teminhas aqui, que geralmente caem. Por exemplo, agora, que está caindo bastante, questão de inteligência artificial. É importante as pessoas, os uhum, candidatos saberem quais são as discussões a respeito da inteligência artificial, não só as ferramentas de inteligência artificial, que ferramentas são, porque toda hora aparece uhum, uma uma ferramenta. E também como é que essas ferramentas, como é que essa inteligência artificial ela está uhum, impactando, está influenciando as rotinas de produção do uhum, jornalismo. Então, assim, é importante que os candidatos tenham conhecimento sobre a questão da inteligência artificial. E também outros vamos dizer assim, temas mais clássicos, por exemplo, teoria da comunicação. Eu sigo o teu perfil, o teu TikTok, e é bacana ver essa parte de teoria da comunicação. É um assunto que umas pessoas não gostam muito, particularmente não gosto, assim, eu não tenho muita dificuldade. Tem a parte de teoria da comunicação, que vem as teorias hipodérmicas, Escola de uhum. Chicago, Frank, indústria cultural, que tu domina isso muito bem. Teoria do jornalismo, a parte de legislação, aí entra o Código de Ética do Jornalista, entra a parte de legislação, desculpa, a parte de comunicação na Constituição Federal, que são, se não me engano, é o artigo 220 ao 224, é a É. parte de comunicação na Constituição Federal, isso é cobrado também com muita frequência nas provas. A parte de assessoria de imprensa e comunicação, as rotinas da assessoria. Redação jornalística, aí entra a questão dos gêneros jornalísticos, o texto jornalístico, a escrita para o rádio, para a TV, para os impressos. Comunicação digital, também tem parte Uhum, de planejamento de comunicação. Assim, são os assuntos assim, que caem assim, com muita frequência. O bacana é que eles meio que estão consolidados. O, uhum, o grande lance é você fazendo questões e cada vez é, vendo como é que as bancas estão trabalhando, mas eles estão
eu vejo que eles estão consolidados ali. Dá para ter muito material a respeito desses assuntos. Perfeito. Qual conselho que você daria para quem acha que não nasceu para concurso? Para quem já bateu assim, ó, fez um concurso a primeira vez, ai, não é para mim. Aí fez de novo, Não, para mim. não, eu conheço, tem pessoas próximas que, assim, fizeram concurso e falaram assim, não é para mim. É porque, de fato, como eu falei logo no início, a trajetória, ela é, ela é espinhosa, ela é complicada. Então, assim, muitas vezes os candidatos fazem a primeira prova, levam uma pancada, um baque muito grande e desistem de, isso não é para mim, nunca sei o que é isso, mas não é assim. Nos meus primeiros concursos foi um baque atrás de baque, baque atrás de baque. Então, assim, não, vamos continuar dessa trajetória, até você começar, porque assim, eu fui de reprovação, 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 e depois eu comecei já, opa, fui classificado, não cheguei a ser aprovado, porque as vagas era só uma Uhum. vaga, que foi ali no caso do CREFIT, do Conselho de Fisioterapia, eu não fui não cheguei a assumir, mas eu estava ali classificado, fiquei no cadastro de reserva, ou seja, tem uma evolução. Mas também é importante você ter a resiliência, porque ainda assim, mesmo você fazendo as provas, você conseguindo, consegui meu cargo público, vou continuar fazendo as provas, ainda assim, ainda podem ter reprovações, como aconteceu, porque depois que eu assumi o cargo lá na Assembleia, eu continuo fazendo provas. E tu Então, quer assim, ir já pro fiz, concurso? eu fiz do IPEA, o que teve, acho que em 2000 e... Até notei aqui foi o do IPEA. 2023, eu fiz o Uhum. concurso do IPEA. Eu fiz o CNU também. E também fiz o concurso unificado, TRE e TSE. Então, assim, tive aprovações nesse concurso. Para você ver que não existe não é algo Uhum. linear. Você Receita. vai Uhum. estudando, você vai fazendo as provas, lógico, você vai adquirindo experiências, isso aí é óbvio. Uhum. Mas você precisa estar o tempo todo estudando, o tempo todo se contextualizando. E eu até preciso também continuar fazendo essas provas, tem alguns concursos ainda em mente, porque eu preciso passar um conteúdo interessante. Porque, como eu falei com você lá no início, eu também sou concurseiro, eu sinto na pele essa dor. Então, assim, eu me coloco muito no lugar das pessoas que entram em contato comigo com as dúvidas. Porque foram as minhas dúvidas lá atrás. Então, eu me coloco muito no lugar dessas pessoas. Então, por isso que eu continuo estudando, continuo fazendo provas, continuo vendo o que está sendo cobrado, quais são os conteúdos que estão sendo cobrados pelas bancas, de que forma eles estão sendo cobrados, porque assim eu consigo Sim. ajudar da melhor forma, indicar materiais, indicar mentorias, algo desse tipo para poder ajudar. Ou seja, é um estudo constante. Eu continuo me atualizando, estudando de forma constante, até isso continuar fazendo sentido para mim, e ainda faz sentido para mim, ainda gosto de estar nesse meio, fazendo as provas, ajudando. É difícil, mas a gente tá aí para isso, né? Para ajudar Chega um ponto que o a gente povo. gosta de estudar, né? Sente falta. Exato, é isso que de vez que eu tenho essa inquietação, essa vontade de estar o tempo todo querendo aprender, estudar, ver o que está isso, essa inquietação, que algumas vezes pode até ser ruim, tipo assim, pô, já quieto, tu já consegui e tal, mas não, eu gosto, tenho essa inquietação de estar o tempo todo atualizado, até mesmo porque a nossa área, ela é muito mutável, está o tempo todo sendo influenciado por novas tecnologias, então assim, a própria história dos meios de comunicação, elas nos dizem isso, nos diz isso. Porque se você acaba não sendo você não se atualizar das tecnologias, do que está surgindo de novo na sua área, infelizmente você acaba ficando para trás. O próprio mercado acaba lhe expulsando. É, Então eu preciso estar, infelizmente a gente precisa estar o tempo todo se atualizando, se mantendo atual ali do que está sendo discutido, que está sendo pesquisado na nossa área. Eu não digo nem só na comunicação, mas em todas as áreas. é isso aí, Leandro. Muito obrigada. Teve uma super aula hoje, trouxe vários pontos importantes, compartilhou aí dores da tua vida, acho que são dores muito comuns É, para a galera que está estudando.
é boa, assim, eu confesso que no começo eu tava muito nervoso, eu fiz o roteiro aqui, porque eu disse, meu Deus do céu, o que que eu falo aí? Então, mas assim, a gente vai conversando, a gente vai falando, vai expondo essas nossas dores, nossos pontos de vista, tal, isso vai. E é bom a gente ter essa troca. É É, bom a gente ter essa troca, conversar, assim, dar conselhos, orientar as pessoas. Porque, como a gente falou logo no início, né, a questão dessa representatividade também importa. Então, se a é. gente vê pessoas que conseguiram, poxa, você conseguiu? É possível conseguir? Sim, é possível conseguir. E na minha rotina, porque eu trabalhava, estudava, e assim, Uhum. minha rotina, cuidava de casa, cuido de casa também. Então, assim, é a rotina de um brasileiro comum, sabe? Não tem nada de diferente. Então, assim, continuo estudando, continuo, nem que seja 30 minutos por dia, 1 hora por dia, muitas vezes eu sei que o quanto é difícil, porque, por exemplo, quando eu trabalhava lá no jornal, eu trabalhava o dia todo, eu sei o que é trabalhar o dia todo, você trabalhar, chegar no serviço 8 horas da manhã, sair 6, 7 horas, depois já tem que pegar o transporte, Uhum. enfrentar engarrafamento para chegar em casa, você chega em casa estafado, cansado, ainda tem que estudar, ainda muitas vezes as pessoas estudam de madrugada, outras pessoas estudam tarde da noite, então assim, eu sei o que é isso, eu sinto assim na pele, então assim, mesmo tempo que você tiver, um conselho que eu dou é esse. Se você tiver uns 20 minutos, 30 minutos do seu dia, é importante. É melhor ter essa constância. Nem que seja 20 minutos, 30 minutos. É Uhum. melhor ter essa constância do que estudar um pouquinho aqui agora. Ou melhor, encontrar um tempo certo para estudar. Eu só vou estudar quando tiver assim, assim, assado. Eu só vou estudar assim. É muito É. complicado. É importante ter a constância. Nem que seja 20 minutos, 30 minutos, você faça as suas questões, veja as Uhum. provas, veja a teoria, tem muita coisa bacana na internet, tem muita coisa gratuita. Hoje as ferramentas digitais têm muito. Oh, desculpa, a inteligência artificial está aí para ajudar. Tem o próprio chat GPT, Notebook Uhum. LM, o Gemini, tem muita coisa bacana que a gente consegue, que na minha época, quando eu estudei lá, quando eu estudei para fazer É. a prova da Assembleia e da Câmara, não tinha ainda, essas ferramentas não Uhum. tinham. Então, assim, hoje tem muita coisa bacana. Você pode resumir coisas pelo chat GPT, pelo Gemini, pelo Notebook LM, você pode fazer todo um planejamento, um roteiro do seu estudo muito rápido, muito fácil. Então, assim, isso é muito bacana, é importante as pessoas aproveitarem essa coisa. Eu posso até, tô até pensando outro dia fazer um materialzinho de como usar a inteligência artificial nos seus estudos e tal, algo nesse sentido para poder auxiliar. Mas é importante ter o domínio, o controle das ferramentas para impulsionar os estudos, coisa que eu não tinha quando eu estudava lá, quando eu estudei para a Câmara, para a Assembleia, não, as ferramentas ainda não tinham assim tão em voga como estão hoje. Leandro, muito obrigada. Acho que nessa tua fala final tu já trouxe aí dicas para quem está começando, como usar a Pronto. inteligência artificial. Deixar um beijo para a Leidiane aí, que ontem comentou Leide. também nos stories, ela disse que super te conhece, é de longa data. Muito obrigada Leide, pela Leide, dica. a minha amiga, beijo, Leide, minha amiga do coração, de longas datas, de longos trabalhos, assim, a gente se conhece aí, né? Nossa trajetória de amizade. Um beijo grande, E grande vai para ter ela. que desligar aí agora, porque é no teu perfil. Oi, não entendi? Vai ter que desligar aí, porque é no teu perfil. Clica aí no ao Ai, vivo, que nessa parte tem um botão desligar. Muito obrigada. tá. Então vou desligar então. Olha, eu espero que tenha sido bacana a live, qualquer coisa. Eu vou entrar em contato contigo porque eu quero, assim, ver essa parte da questão acadêmica, que é uma coisa que me interessa, tal, futuramente. Quem sabe eu quero entrar mais nessa parte acadêmica, pesquisar meio de comunicação, que é uma coisa que me inquieta. Agora me falta tempo, né? Me falta tempo para pesquisar, mas isso aí me Vai chama caminhar muita comigo. atenção. Muito obrigada. Um grande abraço para ti, para Vale. tua esposa. E te espero no Rio Grande do Sul para passar frio aqui. Sim, eu volto. Daquele eu fui pra Gramado e pra Canela. Olha, gostei demais. A gente e volta. Aí quando eu estiver por lá, com certeza, vou te procurar, mandar um zap pra gente tomar um chimarrão. Porque eu nunca provei. Nunca provei esse chimarrão e eu tô curioso pra saber qual é o gosto. Excelente. Um abraço, Leandro. Um Obrigada. abraço. Tchau, tchau. Tchau.